Hoje vamos ter PC novo no canal, rapá! E aí, pessoal, sou Bruno Pascoal e sejam bem-vindos à minha toca! No vídeo de hoje vai ter um formato um pouquinho diferente, vai ser meio que um vlog e ao mesmo tempo mostrando eu montando o meu novo PC. Que na verdade é só o kit, eu troquei só placa-mãe, memória e processador. E nesse vídeo eu vou falando um pouquinho por que eu fiz essa troca, o que me levou a fazer isso e por que eu escolhi esses componentes específicos, que algumas pessoas podem criticar, já que eu fiz essa mudança, por que eu não escolhi placa tal e tudo mais. E já para contextualizar, eu tinha um kit que eu comprei por volta de 2021, que era um Ryzen 7 3800X, que era um bom processador para a época, não era o top de linha, mas era um bom processador. Eu tinha 32 GB de RAM da Corsair de 3000 MHz, e eu tinha uma placa-mãe Asus TUF Game X570, que era uma ótima placa-mãe para comportar tudo isso. Ela aceitava 2 SSDs NVMe, fora acho que 6 ou 7 portas SATA, acho que 6 portas SATAs, tanto que eu tenho mais uns 4 HDs aqui convencionais na minha máquina, 2 slots PCI Express, um para placa de vídeo, um para minha placa de captura, e aí o resto é tudo meu gabinete, que é um gabinete até bem antigo, que é um modelo RAF, acho que 932 da AMD. Eu vou deixar a imagem dele aí em algum lugar. Mas é um gabinete full power, ele é bem grande. Cara, ele é muito grande e muito pesado. Mas foi um gabinete que valeu muito a pena, deve ter quase uns 12, 13 anos, não acho que mais, quase uns 15 anos que eu comprei esse gabinete. E eu já troquei de máquina, desde a máquina que eu montei nele inicialmente pra cá, acho que já troquei umas 2 ou 3 vezes, eu tô mantendo o mesmo gabinete. Fora isso, uma fonte pra suportar tudo isso, que é acho que é uma fonte da Thermaltake, 750 watts. E a nossa placa de vídeo, que é uma RTX 3060, que já tem vídeo aqui no canal. Bruno, mas e aí, é pra jogar? Não, esse PC eu uso praticamente aqui só pra poder gravar vídeos e editar vídeos pra vocês, fazer streaming, essas coisas. Então só por esse setup inicial eu preciso sempre, se eu for pro lado AMD, de uma linha 70. A linha com final 70 é sempre a que vai ter mais entrada PCI Express, é a que vai ter mais suportes a SSD. E por aí vai. Se eu for pro lado Intel, tem sempre que ser o final 90. Então uma Z690, Z590, sempre tem que ser um final 90. A lógica é a mesma, para quem não está muito familiarizado. E já preciso frisar que eu não sou um expert em manutenção, em PC em geral, tá? Eu fuço, monto pra mim e o negócio sai ok. Aí eu procuro o que fica no melhor custo-benefício ali pra mim. E achei aqui, o modelo do meu gabinete é o RAF 932 AMD Edition. O bicho é grande, vocês vão ver no vídeo. Esse modelo é da Cooler Master. Se você tiver dúvida aí, eu não tô recebendo nada por isso, mas cara, a Cooler Master é uma excelente fabricante de gabinete. Eu tenho esse daqui, já adquirimos alguns na gráfica onde eu trabalho e não posso reclamar de nada, é gabinete para durar uma vida. Então agora eu vou contextualizar vocês por que eu optei por mudar essa máquina. Eu venho fazendo os vídeos aqui no canal e tava me suprindo muito bem. Eu comecei a sentir um pouco de dificuldade aí quando eu comecei a estudar After para tentar ter um pouco mais de qualidade aqui pro canal. Ainda não implementei muita coisa que eu tô aprendendo, mas inclusive porque eu quero aprender algo à parte, para poder pegar mais freela e tudo mais. O YouTube aqui não me banca o suficiente, eu vou viver do YouTube e eu não vou ter dinheiro para pagar a conta de luz. E nem para comer, basicamente não tiro o suficiente para viver do YouTube, tá? Por isso sim, eu tenho um trabalho normal, para quem tá chegando agora, eu trabalho em gráfica, sou arte finalista e designer gráfico. Então para isso, para eu trabalhar com arte, criação, diagramação e vídeos básicos, ou até esses vídeos que vocês têm visto aí no canal, tá suprindo numa boa. Onde eu comecei a sofrer? Os nossos vídeos de terça. Quem assiste aí no canal, vê os vídeos de promoção, viu que eu mudei bastante o estilo de vídeo em si. Antigamente era só eu falando, mostrando as fotos ali do vídeo, falando o preço, a data de validade e era isso. Então era basicamente um vídeo só com alguns cortes. Até se você for ver os nossos vídeos de review, onde a gente tem mais animação, essas coisas, tava suprindo legal. Porém, os vídeos de promoção, o que eu resolvi fazer para trazer uma dinâmica maior para vocês e até em algumas enquetes vocês já me falaram que preferiram esse formato. Eu resolvi trazer o trailer daqueles vídeos que eu estou falando, que até aí também tranquilo para colocar, algumas transições entre esses trailers, só que eu acrescentei animações de preço surgindo, de animação da data de validade surgindo, e com isso o PC sofre um pouco mais, ele vai exigir mais. Enquanto eu começava colocando um ou outro aí, tava até ok. Porém, nos últimos vídeos que eu fui montando, tivemos várias promoções e eu fiquei, cara, eu não vou trazer aqui pra vocês só 3, 4 promoções, eu vou trazer os que eu costumo ver sempre. Eu sempre olho tudo que tá em promoção lá no Nintendo Shop Brasil, separo, coloco em ordem crescente de preço e trago, porque eu fico, cara, às vezes esse jogo aqui o cara vai deixar de pegar porque ele não viu, então eu trago tudo que eu acho que realmente vale a pena.
Só que com tanto jogo e tanta animaçãozinha de splash, assim, a gente chama de splash, que esses preços que surge o preço, daí um pouco surge a validade, tudo isso tem uma animação, tudo isso tem um custo de processamento pro computador. E eu não tô falando de custo financeiro, tá? Eu tô falando de custo de força a máquina, ela não aguenta. O que acontece? Às vezes eu tava tentando lá fazer a edição e às vezes eu tinha que parar e esperar 15, 20 minutos porque o computador não tava conseguindo processar tudo aquilo. O que eu tinha que fazer? Para quem já está familiarizado aí com o processo de edição, eu tinha que mandar renderizar partes do vídeo para eu poder conseguir ver a animação um pouco melhor. Eu até poderia trabalhar com uma qualidade inferior também, eu tentei fazer isso, mas enfim, eu precisava reduzir esse tempo. O que acontecia? Eu mandava renderizar, o computador fica parado enquanto eu espero, depois que ele renderiza aquele pedaço, eu consigo trabalhar com o próximo vídeo, com a próxima parte do vídeo. Tudo isso culminou num dia que eu tava fazendo essa edição na segunda, porque mais uma vez eu trabalho, tá? Fora o canal. Saio do meu serviço em horário comercial, geralmente às 18 horas, chego em casa, tomo um banho, como algo rápido e aí começa o processo. Onde eu vou abrir a página lá das promoções da Nintendo Shop Brasil, vou olhar tudo que tem em promoção, colocar em ordem crescente, separar e aí eu começo a gravar e a narrar. Depois eu pego esse vídeo com a narração, jogo no Premiere, onde eu vou jogar junto os trailers que eu vou colocar lá em cima e tudo mais. E aí eu começo a colocar as animações. Eu vou até mandar uma foto pra vocês de uma timeline, só pra vocês verem. A timeline é como se fosse a área onde você tá trabalhando com o Premiere. Vocês vão ver várias faixas. E essas faixas são as animações, são os preços, as validades dos produtos que estão todas lá. Então vocês vão ver quanta coisa, e acredita, dá trabalho. Fora isso, tem os trailers e tudo mais que eu tenho que baixar alguns pra ir acrescentando. E aí teve um dia que eu cheguei, comecei a mexer, acho que às 7 horas da noite, e foi tanto tempo de parado, esperando o render, eu acho que eu perdi quase umas 2 horas só nisso. Fora o tempo de gravação, fora o tempo que seria a edição normal, fora esse tempo que eu fiquei esperando. Eu perdi 2 horas esperando, e eu fui terminar de editar o vídeo e upar ele no YouTube pra vocês 2 horas da manhã. E no outro dia, 7h30 eu tinha que estar no serviço. Então, ficou bem puxado. Eu falei, cara, eu vou me apertar um pouco, eu vou vender o meu kit, eu vendendo o meu kit, eu compro um kit novo. Então eu anunciei o meu kit na OLX e vendi bem rápido, acho que foi em menos de uma semana que eu recebi a proposta. Eu acabei vendendo para um cara de Andradina, que é uma cidade aqui bem próxima de Araçatuba. E ele falou que vinha no domingo, então no sábado eu desmontei todo o meu kit, separei tudo bonitinho, limpei e deixei no jeito para ele. Domingo de manhã ele veio, comprou meu kit, com esse valor do kit eu consegui comprar o processador e depois eu parcelei o resto, que era placa-mãe, memória e um water cooler que eu precisei comprar porque esse processador específico que eu comprei não vem com cooler box, diferente do que eu peguei anterior. Pra quem não sabe, o cooler é o que refrigera o seu processador, tá? É um ventiladorzinho com uma peça de, eu não sei se é cobre, alumínio, isso tem? Acho que é cobre, que puxa a temperatura do processador e essa ventoinha de cima refrigera. O meu processador antigo, o Ryzen 3 8800X, vinha com um quando você comprava o processador. Esse novo não vem. E agora eu vou falar pra vocês qual que é o kit que eu adquiri. Eu adquiri como processador um i7 13700K, que é a penúltima geração nesse momento Intel. A gente tá atualmente na geração 14. Eu peguei um da 13ª. Ele vai ter vários threads, uma frequência alta, vários núcleos, então ele é um processador muito bom para se jogar, mas ele é excelente para trabalhar. Não chega no nível do i9. É a mesma coisa na linha Ryzen. Ryzen, que são os da AMD, se você pegar um Ryzen 7, ele é um ótimo processador, mas ele não é tão bom quanto aos Ryzen 9. É a mesma lógica. 9 é sempre melhor do que o 7, seja AMD, seja Intel. Mas eu peguei o 7, que tem um bom desempenho. O i7 13700K tem praticamente o mesmo desempenho do i9 12 alguma coisa, o i9 de 12ª geração. Como placa-mãe para suportar tudo isso, eu peguei uma Asus TUF Gaming também, uma Z690 Plus D4. Lembra que eu falei para vocês? Se eu for pro lado Intel, eu preciso sempre do final 90. Se for AMD, eu preciso do final 70. Agora vem a explicação. Por que eu peguei essa placa-mãe em específico, principalmente com esse final D4? Para começar, essa placa-mãe suporta até 4 SSDs NVMe. Caramba, Bruno, mas por que você precisa disso tudo? Você ainda não tem seus HDs de disco? Eu tenho, porém o SSD NVMe é uma velocidade muito mais rápida do que a gente tem com HD de disco. E ainda mais agora que eu tô mexendo mais com essa parte de animação, estudando e já fazendo alguns projetinhos, isso cobra. E o próprio After Effects, que é o programa de animação que eu uso, que é da Adobe, ele tem uma recomendação de no mínimo 3 SSDs para você trabalhar. Um para o sistema, um para a origem do seu arquivo e um
para cache, basicamente, que ele faz daquele vídeo. Porque o que acontece? Quando você está fazendo uma animação, parte da animação fica na memória RAM e a outra parte fica no seu HD ou SSD principal. Isso tem um desgaste muito grande e força tudo mais. Então a própria Adobe recomenda que você tenha um SSD só para isso. Então essa que é a minha ideia. Um SSD para o sistema e os programas que estão instalados, um para o arquivo e um para o cache e um outro ainda que vai ser para destino dos arquivos. Então o arquivo de origem e o arquivo de destino. Isso traz um ganho aí quando eu for gerar o meu arquivo final. Então por isso eu escolhi essa Z690, que ela suporta 4 SSDs, embora no momento eu só tenho 2, porque eu comprei também um SSD que tá aqui, eu vou falar pra vocês, é o Kingston Fury Renegade de 1TB. Fora isso, eu tinha ainda um FireCuda FireCuda 520, que é o mesmo que eu continuo usando, só que agora ele não tá mais pro sistema. Então eu tenho 1TB pro sistema, antes eu usava particionado, 256 pro sistema, 256 para trabalhar. Então agora eu tenho 1TB pro sistema, meus programas e um outro joguinho, e 500 GB para poder trabalhar. Então eu já dobrei em tudo. Mas aí vamos voltar na minha placa-mãe. Por que eu escolhi uma D4? Porque ela é com memória DDR4, que é uma tecnologia anterior, tá? A gente tá atualmente na DDR5, que tem frequências muito mais altas. Porém, a DDR4 é mais barata. Eu vi aí vários vídeos, é a parte que muita gente vai me criticar. Primeiro que algumas pessoas, pelo que eu conversei, não sabiam que o i7 13700K, ele suportava DDR4. Ele suporta. A Intel fez essa jogada. Você pode optar, vai variar a placa-mãe, é quem vai definir isso, se você vai trabalhar com DDR4 ou se você vai estar trabalhando com DDR5. Então eu optei em comprar um processador top, que inclusive depois eu possa fazer essa transferência para uma placa-mãe que suporte DDR5, mas eu optei em pegar uma placa-mãe DDR4. Pelo preço da placa-mãe, pelo preço da própria memória, que é mais em conta, e a diferença de desempenho que eu vi em alguns testes com After Effects, com Premiere, era de menos de 6% de ganho. E o gasto que eu ia ter era muito maior. Então foi uma economia que eu fiz aí. E aí quanto à memória que eu escolhi uma memória Kingston Fury Renegade também, mesma marca do SSD, que inclusive o SSD de 1TB foi o novo que eu adquiri. Então essa memória eu escolhi 2 pentes DDR4, porque um dos maiores diferenciais, se você for trabalhar com um único pente DDR5 e um único pente DDR4, aí a diferença é absurda de desempenho, porque DDR4 você precisa trabalhar em dual, 2 canais, aí ela tem um ganho expressivo. Então comprei 2 pentes para eu poder estar trabalhando. E 2 pentes de quanto, Bruno? 2 pentes de 32 GB. Então eu dobrei a minha memória RAM. E esses pentes são de 3.200 MHz. Então aumentei um pouquinho a minha frequência, mas eu dobrei a minha quantia. Bruno, mas para que você precisa de tanta RAM? Para jogo, 16 GB hoje em dia supre, tá tranquilo. Para o sistema também, 16 GB você tá ótimo. Porém, quando você tá editando, quando você tá animando, faz falta. Eu com 32 GB, a minha memória RAM simplesmente sumiu. Eu tava fazendo uma animaçãozinha lá com vários efeitos, tudo vetor animado, então você fazia o aviãozinho se mexendo, nuvens, lua se movendo, transições e tudo. Vocês não têm noção numa animaçãozinha, acho que de menos de 5 minutos, o quanto que isso consome do computador. Com 32 GB de RAM, sumiu, aí ele usou toda a memória swap da minha máquina, eu devia ter mais uns 30 GB de SSD livre na ocasião, e encheu também. Estão entendendo também porque eu preciso de um SSD só para isso? Então agora eu tenho 64 GB de RAM, com a possibilidade de ir para 128, que é onde eu almejo chegar, e com SSD para poder fazer esse trabalho. Acabei pegando tudo com RGB, mas porque fazia um preço tava legal, nunca fiz muito questão desses LEDs. E aí, como eu falei, o meu processador ele não vem com cooler box, não vem com cooler junto. Aí eu precisava de um water cooler, eu vi que a linha 13 aí da Intel esquenta demais, a 12 já estava esquentando, a 13 também, principalmente 7 e 9, quanto mais lá para os tops de linha você tá, mais ele esquenta. Então eu não quis arriscar, eu peguei um water cooler, o meu gabinete, como eu falei, ele é grande, mas ele é antigo, ele não suporta um water cooler de 320mm. Para quem não sabe o que é isso, é o tamanho do radiador. Sim, um water cooler, ele tem um radiador como o de carro. Vai passar um líquido lá dentro que vai passar na parte de meio que de cobre ou o metal que vai refrigerar o seu processador. O líquido vai passar, o líquido vai esquentar para refrigerar esse metal. Ele sobe, vai para um local onde vai ter uma ventoinha que vai refrigerar esse líquido que volta. Mesma lógica do seu carro. Então, 120mm, 240, 360, você está sempre aumentando cada 120 adicional, cada cooler vai ter 120mm, consequentemente o radiador também. Quando você vai para 240 é um radiador comprido, maior,
que vai ser a junção desses 120, e 2 coolers de 120 para refrigerar. Então é assim que você pode entender a lógica desses tamanhos. E o meu gabinete, por ser antigo mesmo sendo grande, ele tem ainda entrada de CD, essas coisas, então eu perco um espaço ali na frente. Ele não suporta 320. Eu fiquei, cara, eu não vou ter grana agora, se eu tô investindo no meu kit, eu não vou ter grana pra trocar o meu gabinete. Meu gabinete ainda me atende bem. Então eu optei por pegar aí um de 240mm. E eu peguei um water cooler da Asus Tough Game LC240 ARGB. Ele é compatível com AM4, AM5, que são os da AMD, e também é compatível com o socket 1700, que é esse socket aqui. Esse socket, pra quem não sabe, é o encaixe do processador na placa-mãe, tá? Tem tudo isso. Ele é compatível com esse meu processador e a minha placa-mãe. Então assim eu fiz o kit perfeito pra mim, principalmente no meu equilíbrio aí entre custo-benefício. E principalmente porque essas peças em específico estavam em promoção na Kabum. Inclusive, se você nunca comprou na Kabum, saiba que, embora ela não tá nos patrocinando, tá? A Kabum patrocina a gente. Se você comprar lá, é bem tranquilo, 12 meses de garantia, eu sempre monto os meus PCs por lá. Cara, bem que podia rolar um patrocínio agora, né? E foi assim que eu escolhi meu kit, e foi por isso que eu escolhi meu kit. E vocês devem ter acompanhado aí a montagem. E nesse momento que vocês estão vendo, já se passou acho que por volta de umas 2 semanas que eu tô com esse kit, e devo dizer que melhorou bem. Nesses vídeos de segunda ainda existem alguns momentos que eu tenho que ficar ali renderizando e esperando um pouquinho, mas só para vocês terem uma noção, se eu for juntar todos esses momentos, de um vídeo lá que eu levei 2 horas somando tudo esperando renderizar, caiu basicamente aí para uns 15, 20 minutos somando tudo, tá? Isso quando eu preciso esperar. Então de 2 horas que eu ficava esperando o PC renderizar, pedaço, volta, edita, renderiza, fico parado mais um tempinho, antes eram 2 horas, agora entre 15 a 20 minutos. É uma diferença enorme de tempo. E por isso também que eu optei em não trocar minha placa de vídeo, uma pelo custo, porque eu ia gastar muito para fazer esse upgrade, segundo, que quando que a placa de vídeo vai ser importante para esse tipo de uso que eu tenho. Quando eu vou renderizar o vídeo final, quando eu vou gerar o arquivo final que eu vou upar no YouTube e trazer aqui pra vocês. Caso contrário, é processador e memória RAM que vai fazer toda a diferença. E pra jogo, de verdade, hoje em dia eu não jogo praticamente nada no PC. Eu só jogo alguns emuladores, um outro jogo que eu jogo aqui com vocês em live. Caso contrário, eu acabo jogando tudo no PlayStation 5, no Xbox Series S, no Switch ou no Steam Deck. Mas ainda assim, a 3060 aguenta coisa pra caramba se eu for jogar. Principalmente em Full HD, porque eu não tenho um monitor 4K. Mas é isso aí, pessoal, esse foi o nosso vídeo meio a la vlog, meio diferentão aí, mostrando esse meu kit aí pra vocês. Inclusive esse é um dos motivos, até eu organizar tudo, é um dos motivos pelo qual a gente não tá com tanto vídeo quanto a gente tava tendo anteriormente, que antes tava praticamente um por dia ao longo de toda a semana, só não tendo no sábado. Mas agora as coisas vão estar se normalizando de novo. Inclusive, se você manja aí de PC, coloca aí nos comentários o que você achou desse setup e o que você acha que eu poderia ter feito diferente, que talvez fosse ter um ganho melhor, tentando manter aí a faixa de preço. Se você gostou, dá aquele joinha, compartilha, se inscreve caso ainda não seja inscrito e não deixe de clicar aí no sininho para ser notificado a mais vídeos como esse aqui no canal. É isso aí, eu sou o Bruno Pascoal, um forte abraço a todos vocês e falou!